A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao processo de tradução, de entender melhor e quais as técnicas que nós podemos fazer para conseguir fazer uma interpretação mais clara, mais visual e o surdo consiga compreender com mais facilidade. Nós já estamos estudando já há algum tempo alguns louvores. Nós vamos dar uma pausa nos louvores e hoje nós vamos voltar para a palavra. Vamos aproveitar de que estamos fazendo uma revisão das cartas de Éfeso, Esmina, os pastores na EBD tem feito essa revisão e nós vamos aproveitar e vamos estudar também um pouco sobre as cartas do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos começar pela igreja de Éfeso, mas antes da gente começar, já vou pedir aqui para os irmãos darem aqueles 3C que o pastor Josias sempre fala: curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal da Igreja Cristã Maranata. Você que está nos assistindo pela TV Manaim, se perdeu algum episódio, entra lá no canal, se inscreva e ativa o sininho para também receber outros conteúdos maravilhosos que podem enriquecer a sua vida e a sua família também. Então vamos abrir a câmera para a gente cumprimentar os irmãos que estamos conosco. A paz do Senhor, Guilherme. Pai do Senhor, Priscila. Paz do Senhor, Amable. Pai do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, Alain. Pai do Senhor, Priscila, irmãos, que estão nos assistindo. Amém. Hoje os cumprimentos foi mais rápido, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Nós temos muita coisa para falar. Então, as cartas do texto de Apocalipse. O Apocalipse em si, né? Quem já lê, já pensa, porque traz muita imagem, traz muita figuras, né? E para a gente conseguir compreender melhor e trazer isso na tradução fica um desafio e tanto, né? Verdade. Mas antes da gente começar, a gente precisa explicar que existem os públicos-alvos, né, Gui? E a gente, às vezes, se demanda. Quando a gente chega, tem um surdo fluente, tem um surdo que nem é tão fluente assim, e nós sempre estamos falando de que a gente precisa entender quem é, para quem que nós estamos interpretando. Lá no Maranhão já aconteceu também, não já? Exatamente. É importante para o intérprete ele ter esse feedback e analisar a situação ali para você saber um surdo que é fluente, um que não é fluente, porque você precisa ter escolhas tradutórias diferentes para cada um. Um surdo que é muito fluente, ele vai entender, mas um surdo que não é tão fluente assim, que tem pouco contato com a língua, então ele pode ter uma dificuldade muito maior. Então, a estratégia de você utilizar sinais mais simples, mais claros, e também a estratégia de você utilizar classificadores, as pessoas acabam chamando de mímicas, né? Fica muito mais fácil para o surdo, tanto o que é muito culto entender, porque ele já está em muito contato com o classificador, e também o que é mais simples, que não tem muito conhecimento nem do português e nem da própria língua, por falta de estudo, ou até mesmo contato, né, com essa língua, ou com a própria comunidade, que muitas vezes ele é um pouco afastada. Então é bom a gente ter esse feeling, ter esse feedback ali na hora de a gente analisar a situação, para como nós vamos fazer, qual a nossa escolha tradutória para aquele momento ali daquele surdo. E isso no Manaim é o que mais acontece. Como a gente recebe membros do mundo inteiro, né, de vários estados também, então a gente sempre tem que ter esse cuidado com o surdo para a gente conseguir transmitir a mensagem o mais claro possível. E uma coisa que nós estávamos conversando é sobre os tipos de traduções, né, Amable? A gente estava conversando antes, e principalmente no texto de Apocalipse, a gente precisa fazer uma tradução da própria língua, né? Fala um pouquinho pra gente. Então, Pri, nós lemos sempre e a gente fica assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada, né? E como nós não estudamos a nossa própria língua. Então, existe sempre, assim, o estudo do português, que é a intralingual, né? Então, eu pego o texto, né? E aí eu vejo, o que significa isso? O que significa aquilo? Então, irmãos, é super importante esse estudo antes, né? Mas a escola bíblica... Não, então, reveja. Ou na hora, anote, fala, não, assim que eu chegar em casa, ou com a minha equipe, a gente vai sentar e vai estudar. E aí, sim, depois, nós vamos fazer a interlingual, que é de uma língua para outra. Então, antes de tudo, sente, irmãos, e estudem. É verdade. E quando a gente para pensar nessas traduções, uma fala,
até de um dos programas, os pastores estavam conversando e estavam falando até sobre tradução. E ele falou bem assim, querendo ou não, toda a tradução, que estava falando de tradução de Bíblia, né? Toda tradução tem um pouco daquilo que você conhece. Quando se vê as traduções bíblicas, né, a Almeida, King James, cada um vai ter uma tradução e de acordo com o conhecimento dele. Ele vai fazer as escolhas tradutórias ali para escrever. E na língua de sinais também é a mesma coisa. Por isso que é importante o conhecimento da palavra, né, Alan? A gente precisa conhecer por conta do português, porque a Bíblia não foi um só tradutor, foram vários tradutores ao longo de uma história foi concluída. Não foi uma pessoa que acordou um dia, hoje eu vou escrever a Bíblia. Vem de Gênesis até Apocalipse, né? E são diversos, dezenas de autores, e aí depois vem as traduções ainda dos autores originais, né? A gente tem o Lutero, que foi que trouxe, né, do latim para o alemão, mas antes dele já teve um trabalho que foi iniciado, depois foi aperfeiçoado esse trabalho, né, e foi difundido, e o que permanece é que é a graça do Senhor para eles e para poder que a mensagem fosse levada, né? E aí se cumpre o que o Senhor falou, né? Do Evangelho ser conhecido sobre toda criatura, entendeu? Então, quando a gente pensa em livros, a gente também tem que pensar assim, né? Como o Guilherme trouxe, escolher uma forma simples, o simples abrange a todos, O né? simples atende, a Amable repete Atende, muito isso, né? O simples ele atende. ele atende a todos e de forma mais clara, utilizando os classificadores. Então, nós vamos começar hoje, vamos começar pelo capítulo 1, explicando algumas partes dos versículos, e até porque a gente pode pensar que possa ser um sinal e às vezes não é, tem outros significados. Então eu vou Sim. começar e a gente vai conversando aqui. E aí, Priscila, antes da gente entrar no contexto bíblico, o que a Amabile falou da gente conhecer a Bíblia, né? Uhum. Conhecer a história, conhecer tudo, a gente também precisa conhecer sobre a Libras. A gente precisa conhecer variações linguísticas, porque o papel do intérprete na igreja é interpretar. Ele precisa apenas transmitir o que o diácono, o pastor, quem está à frente, está lendo. Então você precisa aprender novos sinais com escolhas tradutórias diferentes para que você não mude o contexto do que a mensagem ou do louvor ela está querendo dizer ali naquele momento. Que às vezes uma escolha de um sinal muda a frase, o contexto todo da história e dá um sentido completamente diferente para o surdo. Então, o nosso papel dentro da igreja é a gente apenas interpretar, ouvir aquilo ali e escolher sinais claros, mais fáceis de entendimento, sem mudar o contexto da história toda que está sendo contada. Porque a revelação vai vir depois, na hora da... Nem diminuir e nem aumentar, mas ser fiel. Né? Exatamente. Os autores falam que o tradutor tem que ser fiel ao emissor, àquilo que está sendo falado. E nós da igreja também temos esse papel. E a gente precisa respeitar isso, porque a gente tem que respeitar não só o irmão que está sendo usado, mas também o surdo. Entendeu? Porque ou facilitar ou dificultar a transmissão e a interpretação da mensagem. Não é nossa responsabilidade. Exatamente. Dar um exemplo aqui, usa a palavra arca, aí na hora eu confundi. É a arca de Noé ou a arca da aliança? Mas aí se o irmão está falando, um exemplo, né? Ele está usando, mas ele acaba confundindo Noé com Obed-Edom. Aí, pô, é minha responsabilidade ir lá e corrigir? Não, eu vou interpretar. Depois do culto, o surdo vai pensar, mas peraí, tá estranho, Noé, Obed-Edom, é diferente. Bom, meu irmão, eu não sou o pastor, vamos lá, você quer conversar? A gente chama você junto com o pastor, e aí o pastor vai nisso, e minha função é interpretar. Porque a Exatamente. gente sempre enfatiza na oficina, e aqui no programa já várias vezes a gente falou sobre isso. Nós não somos pastores do surdo, nós somos trabalho de tradução e interpretação. Questões de ajuste, de doutrina, isso cabe ao ministério, o responsável do grupo de assistência. Exatamente. Isso mesmo. E só para a gente, senão o nosso tempo acaba rapidinho, porque a gente tem ciclo, né? Então vamos lá. No versículo 1, já começa trazendo: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Nós vamos começar por essa frase. Essa pequena frase. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Antes de tudo, tem um episódio número 22. Foi no dia 1º do 2, que foi ao ar lá, nós explicamos sobre a questão de falar sobre o sinal da igreja de Éfeso, que o português ele traz em ênfase em Éfeso, ou estar naquele lugar. Então, quando a gente sinaliza
direto Igreja Éfeso, é como se eu estivesse falando de Igreja Maranata, Igreja Batista. A gente já trouxe isso, os irmãos puderem, volta lá. Tá no, foi no dia, foi ao ar no dia 1º/2, episódio 22. Voltem lá e assistem, que vocês vão ver com mais detalhe. Mas aqui a gente vai querer enfatizar um pouco mais sobre o anjo da igreja. Amável, é esse anjo aqui. Então, irmãos, não tem um anjo para aquela igreja, tá? Por favor. Então, é ao responsável da igreja ou pastor da igreja. E a gente sempre fala, né, Pri? Então, ó, lá no lugar, nome, porque o surdo que vem de fora não sabe que esse é o sinal de Éfeso. Então, eu faço a datilologia Éfeso, sinal. Éfeso. Lá tem um líder, né? Um responsável, um pastor. Então, essas são as variações que eu posso falar. Lá, então, ó, carta, mandei. Eu escrevi e mandei. Exatamente. Então, não é esse anjo, né? Então, Não, não é o anjo que vai não, chegar lá. não é. Lógico que, conforme já foi dito, aqui está fazendo a tradução literal do que Literal. está no texto. É Sim. como se tivesse na hora o pastor, o obreiro, estiver lendo o texto. Ó, vamos abrir a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 2. E a gente Até acompanhando. porque a doutrina não é o intérprete que passa. Isso aí. Uhum. Nós temos a escola bíblica, que já está discorrendo, e nós somos os intérpretes que vamos interpretar. Então, alguma dúvida doutrinária do surdo, pede para esperar um pouco e após chama o pastor, igual o Alan já falou. É, porque a revelação é no decorrer da mensagem, Sim. né? Quem está ali pregando, ele vai trazer as orientações do que é o anjo, o que, porque às vezes os irmãos podem confundir muito sobre os títulos do Senhor Jesus, trazer a Trindade, que tem os estudos da EBD que traz, né? Onde está a Trindade? Sim. Aqui nos textos, aí pode confundir com a tradução. Aqui é uma tradução. E aí aqui quando se fala do anjo, está falando daquele líder responsável que está ali. E aí ele fala bem assim, essas coisas diz aquele que conserva. Na minha tradução aqui da Bíblia tá aquele que conserva, mas tem outras traduções Isso diz aquele que tem na sua que tem na destra. sua destra, exatamente. Então, mas aqui, essas coisas diz aquele. Aquele quem? Quem é esse aquele, Alan? Então, quando a gente pega esse texto, a gente tem consciência que são vários personagens interagindo entre si. Tem a pessoa que está escrevendo a carta, ele falou assim, ó, você que está escrevendo, ó, fala isso. E aí tem pessoa, aquele, quem que está falando? É o Senhor, o conselho ele vem do Senhor, né? E aí você muda a incorporação, ó. Ele está mandando falar o quê? Aí você começa a descrever, aí vem a descrição do recado que ele tinha para a igreja de Éfeso. Exatamente. E aí, uma coisa interessante que ele vai falar que tem a sua destra, né, as 7 estrelas, e que ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. E aí a gente fica naquela dúvida, o sinal dos 7 castiçais, né? O sinal de castiçais, né? Cada um conhece um sinal diferente. Eu, por exemplo, conheço o sinal de castiçais, que ele é os 7 castiçais assim, né? Já você conhece o sinal de 7 castiçais. Vindo aqui, eu não sei se vocês conhecem alguma outra Tem esse variação. 7 assim, que faz Tem 5, 7. gente, e tem esse de. Esse é como um É classificador. um classificador classificador. que não está errado, viu, irmãos? Nós estamos dando as alternativas, né? Exatamente. Porque uma coisa que nós devemos deixar claro, isso é o português, igual a Mabel falou, é a tradução intraligual e a gente precisa Sim. entender. Quando fala bem assim, ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí os irmãos falam bem assim, então, é os 7 castiçais, aí ele anda aqui, ele anda, Ele tá andando entre as Ele- velas? É. Como ele assim? anda aqui. Esses 7 castiçais, o Senhor estava no meio. Se ele estava no meio, eu imagino de que existia um círculo. Então, os 7 castiçais, eles estavam todos ali e um no meio aqui, que é o Senhor Jesus. Vocês podem trazer assim. Ou uma experiência que eu vivi até no Manaim, eu fiz o sinal de 7 castiçais. A surda fez assim. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí eu fiz assim. Aí eu falei, Jesus amado. Aí eu pensei, o Senhor assim, que deu a graça. Aí eu tentei trazer o classificador, que foi o que a Amable fez. Eu fiz assim, e fiz assim, fazendo assim, fiz. Ela, Entendi. entendi. Eu orei claro. Eu falei, então tá tudo certo. Então, o que é um classificador, para dizer, não é um sinal, mas é um classificador, uma coisa mais visual. Ou seja,
Lembrando o que o Gui já falou, é importante nós vermos o público-alvo. Se você faz um sinal, ela não entendeu. Uhum. Você optou para outra, não entendeu. Então, até o surdo entender, nós vamos Adaptando. Né, Exatamente. na nossa função, quando a gente fala nos trabalhos de assistência ao surdo e ao surdo cego, né, chegada às 7h30, o horário, vamos supor, começa às 7h30, né, e chegar às 7h29, parar na frente e começar a sinalizar. Não, é acolhimento, assistência. Meu irmão, Pai do Senhor, seu nome, aí você vai começar a desenvolver uma conversa, já começa a entender e perceber o grau de fluência. Porque às vezes é aquele surdo que é mestre em linguística, mas do lado dele vai estar um amigo que trabalha com ele, que veio do interior, que a Libras é Libras caseira, que foi da família que gerou. E aí como é que você vai fazer isso? Tem que ter contato, precisa agir, precisa tomar iniciativa, receber, não precisa ser amigo, você pode conseguir ser amigo íntimo de todos, mas pelo menos assim, o básico, conhecer, porque às vezes com 1 minuto você percebe que você não consegue. É. Aí você vai usando estratégia, trocando sinal, aí uma hora encaixa. Às vezes vai dar certo, mas tem hora que não, você vai ter que ir direto pro É classificador. muito importante, ela é rápido, Uhum. que não é só sinalizar. Isso Para aí. Libras não é só Exatamente. sinalizar. Para ser um intérprete, não é ser um sinalizante, que nós já ouvimos aí, mas é conhecer a Libras por inteiro. E como eu conheço a Libras? Conhecendo o público que é o usuário da Libras. Às vezes, o que o surdo ele entende sobre isso? Na cultura surda, então está inserido na cultura. Então é super importante, irmãos, que a gente não limite nesse espaço só falar com o surdo meia hora, né? Mas vá à casa dele, Conhecer, vamos ao supermercado Olha, juntos. né, Contato interagir é importante. na comunidade. Isso mas- até pro intérprete, isso até ajuda com o intérprete para melhoria da fluência também. Sim, Verdade? com Sim, certeza. com certeza. Nossa, a melhor coisa que tem Uhum. é você ter o contato com o O surdo. surdo e você desenvolve Sim. habilidades que você nem imaginaria que conseguiria. Exatamente. Mas o nosso tempo ele está se encerrando e nós estamos só no versículo 1º. Então, hoje nós vamos encerrar no versículo 1º. Nós vamos praticar, vamos trazer alguns sinais, né? Referente ao versículo 1º, trazer mais alguns dos outros versículos. E não lendo as palavras, a gente vê uma possível tradução desse primeiro Amém. versículo. Amém. Amém. Então, vamos para o nosso Vamos Praticar. A paz do Senhor, irmãos. E aí, vamos praticar? Hoje nós vamos aprender os sinais do primeiro versículo da carta de Éfeso. E o primeiro sinal, Éfeso. Mão, configuração de mão em E, a outra de apoio aberta, Éfeso. Lembrar de não utilizar o sinal de igreja, Éfeso, igual igreja Maranata. Não, é um lugar, Éfeso, ok? Sinal de estrela, fazer mais aqui em cima por conta do céu. Configuração de mão em L, vai bater no primeiro dedo, no segundo dedo e assim por diante, tá? Estrela. E vamos utilizar também o sinal de classificador de pessoa. Nós temos o sinal de pessoa, podemos utilizar, mas nesse contexto nós vamos utilizar esse classificador porque nós vamos detalhar as características desta pessoa. Então fica mais visual para o surdo utilizando esse sinal de classificador de pessoa, tá? Sinal de castiçal. Nós temos 4 sinais que podemos utilizar. O primeiro é um classificador. Fazendo aqui e as velas. O segundo sinal que nós podemos utilizar é esse, que também é muito utilizado. O terceiro sinal é esse. E o quarto sinal, um 7 aqui na base. E lembrando que isso aqui não é 7 de 7 castiçais, tá? São 7 por conta da quantidade de velas em cima. E eu acho até mais fácil utilizar esse sinal nesse contexto dessa carta, porque fica mais claro para o surdo visualizar que Jesus está no meio e os 7 castiçais em volta. Então é muito mais fácil vocês utilizarem este sinal para esse contexto em si. E o sinal de ouro, configuração de mão, ouro. Não faça para frente, porque isso é dourado, então pode confundir o contexto e o assunto. Então é ouro parado, tá bom? A paz do Senhor a todos.
E aí assistiu, passou muito rápido, volta, olha com mais calma. Não esquece de voltar naquele episódio que nós falamos um pouquinho sobre igreja, sobre a questão de trazer o lugar. Nós também falamos um pouco sobre obra e as variações do que significa a palavra obra. E lá também nós já temos alguns sinais que eu tenho certeza que vai ajudar na hora da tradução. E agora vamos ver uma das possíveis traduções desse primeiro versículo. Vamos para o nosso Além das Palavras? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conseguiram compreender? Deu para entender? Uma das possíveis traduções? Deixe no comentário aqui com a gente o que os irmãos acharam das opções, né? Se conhecia ou não aquele sinal. Se está muito rápido, se está muito devagar, às vezes os irmãos pedem, Priscila, pelo amor de Deus, faz um pouco mais devagar, traz esse feedback para nós que nós queremos saber e também deixa a sua experiência. Comenta, compartilha, curte esse programa. Nós vamos terminar o nosso programa hoje, mas nós vamos voltar semana que vem, continuando ele na carta de Éfeso, porque nós temos muita coisa ainda para falar e espero os irmãos no próximo. Mas vamos nos despedir dos irmãos. Amável, muito obrigada, minha querida. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Guilherme, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vindo e volte mais vezes. Pode deixar. Alan, muito obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado, irmãos. A paz do Senhor a todos. Então, nós encerramos hoje esse episódio e esperamos os irmãos no próximo. Amém? A paz do Senhor a todos.